Cobertura de política é uma das mais difíceis para se fazer no dia a dia. Uma linguagem às vezes complicada, cheia de pegadinhas e que às vezes é bem difícil traduzir para o grande público. Será que os vídeos podem ajudar nisso, a linguagem audiovisual, nessa cobertura? Eu estou aqui numa casa parlamentar e vou entrevistar uma jovem jornalista que está usando os vídeos para essa cobertura de política. Se liga aí. Vamos quebrar esse contraluz e entrar aqui para encontrar com ela, Cíntia Blink. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, colega? Tudo bem. Vou te apresentar aí um pouco do que a gente pode falar de política, que é meio ambiente, muita coisa do que eu falo acontece aqui mesmo. Olha, a Cíntia ela é formada há 6 anos pela Universidade Federal aqui do Amazonas. Né? Você teve uma experiência fora do país também, né, Cíntia? Na área de assessoria. Também é jornalismo, mas é um pouco fora aí de política, mas também é bom ter essa experiência diferente da nossa área para a gente até saber mais do que a gente quer falar. Agora, por que uma jornalista jovem, com um mundo aí pela frente no digital, resolveu ir para a área de política? Por que isso? Porque quando eu me interessei para falar de jornalismo, quando eu me interessei em ser jornalista, uma coisa que me atraía é que o jornalista sabia das coisas antes disso ser informado. E aí o lugar que faz com que o impacto seja gerado em toda a população é na política. Se você é do tipo que quando ouve falar em política torce o nariz, me segue aí porque eu vou te fazer gostar desse assunto e ainda se divertir com ele. Tá duvidando? Segue! E você que achou que o governador Wilson Lima ia para a CPI hoje, achou errado, hein? Olha só, você já deve saber que a ministra Rosa Weber decidiu nos últimos segundos de ontem liberar o habeas corpus para o governador Wilson Lima. Com isso, Você queria ser a primeira a contar o fato, digamos assim, saber antes dos outros, era isso? Sim, me interessava muito isso de você saber o bastidor antes dele acontecer e entender como é que se chegou ali. Então a gente está falando de política direto aqui, porque como é que movimenta essa peça e aí isso acaba tendo uma reação aqui e chega principalmente na população. Então esse movimento me interessava e eu queria saber como é que isso acontecia, especialmente antes de todo mundo e contar isso. Não se arrependeu da escolha? Não me arrependi. Tem momentos em que eu briguei com o jornalismo, tentei ir para outra área e tudo mais, mas não tem jeito, é uma cachaça. É uma doença incurável. Não tem nem vacina. A gente, uma vez picadinha, né, para sempre. Eu cheguei a fazer outra faculdade e lá eu comecei a fazer um jornal. Aí eu vi, então eu não tem jeito, eu tenho que voltar. E aí eu voltei a fazer, fazendo o Manaus 360. Olha só, ela é responsável pelo Manaus 360. A gente está aqui na Assembleia. Vamos andar um pouquinho, Cíntia? Mostrar ali. Tem um auditório que eu quero perguntar dela como é que é essa cobertura de política no dia a dia. Vamos andar. A gente tem motivo para comemorar essa semana. A Comissão Especial aprovou a legalização da maconha medicinal. Se você está torcendo o nariz, dizendo assim, eu não, continua comigo, porque até o final desse vídeo você vai estar sim sabendo que você apoia tanto essa causa quanto eu. Bom, o mundo político, ele é cheio, digamos assim, de cerimônias, né, de métodos, de solenidades. A gente está aqui no auditório, aí tem as famosas sessões ordinárias, extraordinárias, mega ordinárias, não é, Cíntia? E fora, nesse mundo digital, né, nesse mundo pós-pandemia, a gente espera que já é pós-pandemia, a gente ainda tem muita transmissão online, fora as entrevistas que pipocam toda hora, por exemplo, uma CPI, a entrevista aqui é rádio, não sei o que, né, são spots de rádio. Agora, diante de todo esse material, como é que você constrói o teu método de trabalho para o teu conteúdo mesmo na cobertura de política? Jornalista, eu acredito de todas as áreas, mas de política ele não pode deixar de ler os jornais, os principais jornais. O que eu também faço todos os dias é sagrado, é ler tudo que é diário, dar uma olhadinha no portal da transparência. Então acontece antes de você olhar uma sessão, para que quando você olhe para a sessão você veja como se posiciona cada parlamentar, enfim, não só da Assembleia, como da Câmara, ou mesmo no Poder Executivo. Quando você vai olhar a sessão, você já vem com esse olhar de que sabe o que aconteceu antes ali pelos documentos, mas a sessão pode te trazer muita surpresa. Às vezes que
teoricamente está na base, pode se manifestar de uma outra forma. E aí, por isso que é importante acompanhar tanto a parte de documento quanto a sessão. Mas muita coisa acontece fora dessa sessão, que aí a gente conversa diretamente com a fonte, não só com parlamentares. Ah, isso aí é old school, né? Da minha época, que batia um fio e tal, e ligava para as fontes. Ainda funciona. É fundamental. Se você não tiver fonte em política, você não tem matéria. E muita coisa nasce em fonte, até numa conversa que às vezes eu falo que você tem que fazer uma ronda, né? Você tem que ligar para essas pessoas. Às vezes tu não tem uma pauta específica, mas quando você desenvolve ali um assunto com ela, às vezes até nasce uma coisa sem até a fonte ter uma intenção, mas você vê que tem um assunto surgindo. Então, assim, essa história de que a pauta tá fria, às vezes é só insistir um pouco mais que você encontra uma coisa ali que vai ter. Tinha uma chefe minha que ela dizia assim, quando não, a pauta não rende, já rendeu, porque aí você vai pelo outro lado e mostrar que não tinha nada. É mais ou menos por aí. Cíntia, agora você observa muito, assiste muito os vídeos, as transmissões, as sessões, são hoje todas transmitidas pelo Facebook, pelo YouTube? Assisto, da Assembleia, da Câmara, tudo é possível ver. Também Senado. As coletivas. É porque eu tenho focado no local, mas o Senado, a CPI, hoje é como Netflix, né? A gente tá todo mundo de olho, até quem não é de política, porque o que acontece lá repercute muito. Especialmente porque também tem figuras daqui bem fortes lá, né? Que estão tendo uma presença forte ali, então é importante que a gente acompanhe. Tá, você já conseguiu, observando o material audiovisual, principalmente os vídeos, tirar ali, digamos assim, realmente o gancho da matéria, né? A cereja do bolo, é um olhar, é um gesto, enfim, ou um vou mandar te prender? Como assim? Olha, observando os gestos, já aconteceu aquelas matérias de políticos que não estavam acostumados, digamos assim, em ser transmitido ao vivo o tempo todo, e aí eles fizeram gestos mesmo que não poderia. Aqui na Assembleia teve um parlamentar que penteou um cachorro durante a sessão. Então isso rende uma pauta, porque mesmo que ele não esteja ali, enfim, não era o ambiente para que ele fizesse isso. Se ele estivesse na sessão presencial, isso jamais poderia ter acontecido. Outra coisa que dá para tirar é realmente de saber se os parlamentares estão usando o álcool, a máscara, tudo isso, como é que está o ambiente próximo, se tem aglomeração, se não tem, dá para saber isso no vídeo. Outra coisa que dá para saber é quem tá de fato ali e quem tá com a câmera, mas com a fotinha e não tá o vídeo aparecendo, enfim. Dá para acompanhar muita coisa, mas eu acho que a vantagem para quem tá cobrindo política de poder acompanhar isso numa live é porque na mesma hora que o político fala alguma coisa, a gente pode acessar ali na aba do lado para saber se ele tá falando por aí mesmo. Olha, isso é muito bacana. É 2021 em Manaus e jornalista não pode perguntar porque ofende, porque aí ela vai receber uma resposta atravessada. Dá só uma olhada no que aconteceu numa coletiva de imprensa. Teoricamente, o lugar para se fazer pergunta. Agora vamos para a parte que me toca, né? Como é que é essa tua produção de conteúdo em vídeo? Eu acompanho muito os teus IGTVs, a tua linguagem, né? Você está desenvolvendo todo um estilo que é só seu, Blink de ser, né? De comunicar essa coisa do político de uma forma bem humorada, às vezes até um pouquinho, né, apimentada mesmo. Mas como é que é trazer isso para o vídeo? Eu gosto de falar de política, então quando eu estou acompanhando uma sessão eu me divirto muito, quando eu estou fazendo tudo isso eu me divirto. Quando eu falo no vídeo eu transmito isso que é para mim. E outra coisa que eu notei é que quando você faz o texto, ele não tem o alcance que o vídeo tem. Por isso que eu passei a encarar o vídeo, mas ele não era a minha pretensão original, assim. Eu comecei em redação de impresso, né? Então a minha ideia era ter aquela imagem de uma pessoa séria que escreve, mas o nosso objetivo final é transmitir uma informação. Então, se a gente pode fazer isso no vídeo, que é o que alcança, e numa linguagem que todo mundo fala, então eu tentei ir por aí. E tem gente que voltou com medo de perder o mandato, hein? Pedir desculpas, pedir que se retire, senhor presidente e meus amigos deputados, que retire dos anais da Assembleia Legislativa as palavras que eu coloquei aqui nessa tribuna de forma injusta e leviana. Agora, Cíntia, como é que o método da Rosa te ajudou? Se é que te ajudou, né? Me ajudou
Muito, porque, como eu falei, eu vim mesmo do impresso e tinha aquela ideia. O fã treina muito a gente pro texto, o que é muito importante porque o texto você também usa no vídeo. Mas tem toda uma desenvoltura que você aprende na prática. E aí Marcela Rosa entra na minha vida, porque eu acessei o método da Rosa para saber sobre como é que fazia tudo isso, de postura mesmo diante da câmera, alguns contatos de relacionamento enquanto você está fazendo o vídeo. A gente não sabe muito o que fazer com as mãos quando faz isso, e ela fala disso. Então, assim, o curso da Marcela Rosa me ajudou de saber como me posicionar, não que eu saiba completamente, mas eu fiquei muito mais segura. E também a Marcela passa as coisas, você, né, no caso. Sou eu, né? Passa as coisas de um jeito, porque assim, eu até sabia o conteúdo, mas na hora de encarar a câmera para falar isso, é diferente. Sim. E isso passa para a câmera, essa insegurança passa. Então, quando eu vi você falando e a forma que você se posicionava mesmo, então isso mudou muito para mim. Eu passei a ver que eu não podia passar esse medo para a câmera e também você deu dicas de como construir o texto para a TV, que é diferente do texto que vai para o impresso ou para o portal, enfim, que é muito mais direto, mas também a gente pode contar com outras imagens. E aí eu comecei a prestar mais atenção em como construir essa história para um vídeo. Então foi fundamental para mim. Hoje a câmera já é sua amiga, digamos assim. A gente se entende. Ah, bacana, bacana. Blink, agora vamos falar para os nossos coleguinhas, nossos seres humanos aí que estão do outro lado, que me acompanham aqui no canal, que sempre, tia Marcelinha, não dá para ser jornalista, eu devo fazer faculdade, eu não devo, tem mercado, não tem. O que você diria para eles? Tem mercado e segue a Marcela, porque ela dá dica de tudo, desde isso mesmo aí do mercado. Eu acompanho a Marcela até hoje no YouTube, eu tô sempre lá, sai o vídeo, eu tô ali. Ela pode não ver, mas eu tô lá. E ela fala exatamente disso, de como cobrir a pauta, de como se posicionar e até como chegar mesmo no mercado. O que é que precisa o jornalista hoje para que ele tenha o seu lugar na redação, seja a redação de um portal, de um jornal, enfim. E então, dica para jornalista: estude, sim, faculdade é importante. Se você quiser agregar com outra, faça, mas eu ainda não sei qual é o jeito de entrar numa redação de jornalismo sem ser com a faculdade de jornalismo. Então faça, porque é importante. Não é uma coisa à toa que se tirou, assim, enfim, faça. Você tem que fazer isso, porque aí você vai saber todo o procedimento para fazer uma matéria, entregar uma reportagem importante para o teu leitor, que tenha interesse público, que não seja ali um momento só de apurar qualquer coisa, enfim, talvez nem tenha apuração, né? A gente tem visto muito isso de todo mundo pode criar um blog, todo mundo pode criar algo assim. É muito bom essa democratização da informação, mas é importante que você seja um profissional sério, um profissional que apura e leva a informação com responsabilidade para o teu leitor. Beleza. Olha, eu queria agradecer, dizer que eu tenho muito orgulho de você mesmo, desde o nosso primeiro contato dela comigo foi assim, você pode analisar um vídeo meu, não foi? Eu lembro, vídeo. sim, verdade. Aí ela mandou o vídeo, eu não gostei muito, eu sempre tinha certeza que ela ia dizer não. Aí analisei o vídeo, logo em seguida ela foi pro método da Rosa, a gente virou BFF a partir de então. Tenho muito orgulho de você mesmo. Que bom. E espero que você tenha muito sucesso nessa cobertura. E eu acho que política é realmente isso. Política, quando as pessoas dizem pra mim assim, eu não gosto de falar de política. Eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de políticos, porque eu acho que isso tem a ver com a vida da gente, não é, Blink? E não tem outro do jeito. Dia a dia, não tem pra onde fugir. É igual o direito. Eu não gosto de direito. Direito tá na vida da gente, né? E olha que eu nunca estudei direito, mas eu sei disso. Enfim, eu espero que o teu exemplo, eu vou mostrar algumas imagens do trabalho dela aqui durante o vídeo para você ver, já deve ter visto que a gente está no final, para você ver como é inspirador e como mais gente como a Blink a gente precisa aí nessa cobertura, então, do jornalismo de política. Obrigada, viu? Boa sorte. Obrigada também, obrigada por disponibilizar esse conteúdo na internet. É difícil encontrar o que você faz, não só no Amazonas, mas no Brasil inteiro. Então é preciosíssimo o trabalho que você faz. Beijo. Beijo da Rosa, não esquece, ó. Facebook, Instagram, portal da Marcela Rosa, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.